É impressionante como o governo PT ele não consegue evoluir. É um partido e é um governo, hoje de Lula, aqui no Brasil, que repete aqueles mesmos erros lá do passado. E quais são esses erros que o PT e a desgovernabilidade de Lula acometem sempre que estão gerenciando esse país? São aqueles que trazem para si apenas a concentração monocrática do poder. A ideia da esquerda, principalmente do PT, sempre foi concentrar poder a si mesmo. E quando cria-se grupos ou partidos associados ao PT e forma grupo de coalizão dentro de Câmara e Senado para representar as pautas do governo, acaba não avançando, na maioria delas, muito em função do poder de negociação feito pelo PT. O PT ele cavou um buraco enorme que era para enterrar opositores, mas este mesmo buraco cavado pelo PT está servindo para enterrar Lula e a sua desgovernabilidade. A gente sabe que com 1 ano e 4 meses, o Brasil está no fundo do poço economicamente. Já falei aqui em algumas oportunidades que de todos os especialistas que consegui apurar e ir atrás da informação, todos eles falam, o Brasil não consegue sair do vermelho neste governo de Lula. Ou seja, déficit é a marca do desgoverno de Lula. Repito, sempre falo aqui, a conta não fecha, gasta-se muito e, claro, arrecada-se pouco. E para cobrir os rombos, o que se faz? Impostos. E os impostos fazem com que a gente tenha o retorno da inflação, os preços altos, combustível, gasolina, alimentação, conta de luz, conta de energia elétrica, que afeta diretamente o bolso do indivíduo, do trabalhador brasileiro, que não suporta mais. Mas pior é a gente olhar para frente e não ver uma luz lá no final do túnel, no que se tange respeito ao governo de Lula. Hoje, por exemplo, ele tem ali no Senado Federal, embora maioria, dificuldades para algumas pautas. A gente viu recentemente o Senado simplesmente vencer pautas consideradas importantes para o governo. Então, as perdas do governo no Senado já são vistas para todos. Da mesma maneira, no Congresso. A gente vê, por exemplo, Arthur Lira avisar que pode tirar das gavetas pautas como, por exemplo, pedido de impeachment. Isto deixa o PT e o governo Lula de cabelo em pé, que embora tenha sido reposto no poder com a ajuda muito clara de órgãos que hoje estão institucionalizados, ou, por que não dizer, estão aparelhados pelo governo, deixam ainda mais uma responsabilidade para o governo PT. Essa força de coalizão que eu falei no início do vídeo, em relação a grupos políticos e partidos, não conseguem, talvez, pautar ou fazer adiante a pautas avançarem do governo, muito em função pela falta de negociação. O PT concentra demais o poder em si, não abre mão desse poder e, por conta de ego e por conta de ideologias, não avança. E, analisando friamente, algumas pautas do governo em não avançar é muito positivo para a sociedade. Por exemplo, questão de liberação das drogas, a questão que envolve o aborto, que é um problema aí que estão empurrando de goela abaixo na população brasileira, entre outros e outros. E, obviamente, independente da sua opinião, fato não se pode ser realmente argumentado, porque contra fatos não há argumento. O governo Lula é um governo, até aqui, em 1 ano e 4 meses, absolutamente fracassado. É um governo que não vê além dos horizontes. Depende de agendas, como, por exemplo, agora com o Senado e com o Congresso Nacional. O governo quer sentar com Lira, quer sentar também com
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem uma bandeira, todo mundo sabe, que é a bandeira da esquerda, para decepção da maioria daqueles lá de Minas Gerais que votaram nele para senador. Eu tenho quase que certeza que quem acompanha a política e vê a inoperância deste presidente, Rodrigo Pacheco, no Senado, nunca mais votará nele. Inclusive, o Eduardo, que é presidente do Novo, chegou a afirmar que Rodrigo Pacheco pode ser colocado no patamar dos maiores covardes que assumiu uma cadeira de presidente dentro do Senado Federal. O que é muito claro, porque as pautas importantes que são cobradas pelos deputados, que foram também colocados no poder pelo povo através do voto, não estão sendo levadas adiante no Senado. São engavetadas e simplesmente o presidente Rodrigo Pacheco sai pela tangente. Recentemente, os escândalos dos arquivos FIRES, né, do Twitter, onde denúncia do próprio Elon Musk, do Twitter, de pressão em cima de funcionários para poder cercear contas, enfim, censurar, perseguir opositores ao governo Lula, porque até então tudo que foi feito por um determinado ministro e feito também com a anuência de alguns ministros e de um dos principais, que é o Alexandre de Moraes, foi cercear, e lá, ainda em 2022, como presidente do TSE, contas, na maioria das vezes, de opositores a então concorrente ao governo, Lula. E a perseguição a Bolsonaro foi muito clara. Todo mundo viu, né? Não se podia falar nada. O que Bolsonaro falasse era colocado pela mídia da esquerda, né, pelo consórcio, como se fosse das piores coisas. Enquanto Lula pregava mentiras em cima de mentiras e nada acontecia. Ou seja, todos esses, mídia da esquerda e também estas instituições brasileiras aparelhadas da justiça, aparelhadas pelo PT, hoje, naturalmente, sabemos que colocaram com as suas próprias mãos um presidente que não representa, pelo menos ao meu ponto de vista, a maioria da opinião brasileira. Ainda mais agora com o seu descrédito e a sua impopularidade gigante que tem sido demonstrado através de várias pesquisas. Encontros estão previstos. Lira, presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Lula. A ideia de representantes do governo, e aí, claro, é tentar fazer que haja uma harmonia. Só que essa harmonia pode sair muito cara para o bolso da população brasileira. Os modus operantes da esquerda sempre foram negociar. Emendas para cá, emendas para lá. Só que o Brasil hoje não comporta gastos desta maneira que o governo quer fazê-lo. E, meu amigo, senhoras e senhores, o buraco é fundo. A economia é um verdadeiro colapso já. Não se fala em déficit zero mais, porque até o déficit zero prometido pelo governo já caiu por terra. O tal do arcabouço fiscal, a falácia do arcabouço fiscal, também foi outra balela e mentira do PT para tentar enrolar a maioria da população. Qualquer brasileiro que está acompanhando esse vídeo sabe que quando entra dentro do supermercado, ele vê o resultado deste desgoverno, economicamente falando, que aí está. Preços altos, muitas taxas, a volta do seguro DPVAT. Pois é, o assustador seguro DPVAT está de volta. Havia sido abolido por Jair Messias Bolsonaro por entender que era um imposto que não havia necessidade. E hoje, Lula, desesperado pela arrecadação, para tapar os buracos causados pela sua desgovernabilidade, traz mais esse imposto de volta. Quer passar no Congresso, quer passar no Senado. Vamos ver se os deputados de direita, com o auxílio, principalmente, até mesmo de alguns que ali estão com o governo, possam entender que não é algo bom para a sociedade. Por isso, vamos estar acompanhando, voto a voto, quem votou a favor e quem votou contra,
se for passar de fato esse retorno do DPVAT, que é pauta do governo de Lula. A realidade é uma só. Lula está enrolado, está caindo cada vez mais nas suas próprias armadilhas da sua desgovernabilidade. Não consegue governar olhando para frente, só olha para trás e, embora tenha cometido vários erros, ainda segue errando, errando, errando e errando. Wander Soares, do Rio de Janeiro.